Na década de 1960, uma pequena localidade no sul do estado da Califórnia, no coração do deserto, se transformou em um destino turístico que atraía milhares de visitantes. Embora a Califórnia seja famosa por suas belas praias como Malibu e Santa Mônica, o Salton Sea, ou Mar de Salton, um lago formado por acidente, conseguiu atrair muitos turistas, inclusive grandes celebridades de Hollywood. Algumas empresas enxergaram no local uma excelente oportunidade de negócios e ergueram resorts luxuosos, marinas, campos de golfe e bairros inteiros para os apaixonados por Salton Sea. Os comerciais na televisão, além de mostrarem as belezas do lugar, apresentavam inúmeras possibilidades de lazer, como esqui aquático, pesca, clubes e restaurantes. Entretanto, mais de 60 anos se passaram e imagens recentes do lugar revelam um cenário completamente diferente, quase como algo saído de um filme pós-apocalíptico. As praias de areia, que antes serviam para brincadeiras e descanso dos banhistas, hoje estão cobertas pelos restos mortais de milhões de peixes. Já na área residencial, em vez de belas casas de praia, existem apenas propriedades abandonadas. O que aconteceu com esse lugar? Como um acidente criou um verdadeiro mar interior no deserto da Califórnia? E qual descoberta recente promete fazer a região reviver seus dias de glória? O Salton Sea, conhecido como Mar de Salton em português, é um lago localizado no deserto de Sonora, no sul da Califórnia. Apesar de seu nome sugerir um mar, é na verdade um lago que tem uma história interessante. Embora haja registros históricos de um lago pré-histórico no local, o Salton Sea é bem mais recente. Sua história começa em 1850, quando agrimensores exploravam a região em busca de rotas para expansão ferroviária e se depararam com vastas terras férteis, o que seria perfeito se não fosse por um pequeno detalhe. A região é desértica e não existia água para irrigar as plantações. Décadas depois, o problema foi resolvido com a construção do rio Alamo, um canal artificial construído para levar a água do rio Colorado até a região. Essa obra transformou completamente o lugar, que deixou de ser um deserto e se tornou o Vale Imperial, ou Imperial Valley em inglês, uma das regiões mais importantes para a produção de frutas, verduras e legumes dos Estados Unidos. Contudo, em 1905, a região foi atingida por chuvas muito fortes, que fizeram o rio Colorado transbordar e destruir a barragem que controlava a quantidade de água que deveria ir para o canal. Devido a vários fatores, a obra para reparar a barragem demorou quase 2 anos, e nesse período, a água foi se acumulando no ponto mais baixo e formou um grande lago abaixo do Imperial Valley. Foi assim, a partir de um acidente, que surgiu o Salton Sea. Com o fechamento da barragem, o fluxo de água que abastecia o lago foi interrompido, e dentro das condições normais o Salton Sea deveria ter desaparecido. As altas temperaturas do deserto que fazem a água evaporar mais rápido, junto com o solo arenoso, que não consegue reter a água como outros tipos, são fatores que, segundo estudiosos, deveriam ter feito o lago sumir em 2 ou 3 décadas. Porém, o lago, ou mar, como acabou ficando conhecido, passou a receber água que escorria das plantações do Imperial Valley, o que manteve o nível da água constante. Nas primeiras décadas, o lago não despertou interesse e justamente por isso foi escolhido pela Marinha norte-americana para a construção de uma base de testes em 1942. A base foi muito utilizada durante a Segunda Guerra Mundial e após o final dos conflitos permaneceu ativa, porém com menos utilização. A grande transformação de Salton Sea começou na década de 1950, quando alguns empresários, entre eles um chamado Marion Penn Phillips. O empresário pavimentou mais de 400 quilômetros de estradas, construiu mais de 25 mil lotes residenciais e instalou as infraestruturas necessárias, como água, esgoto e energia. Também foi ele quem construiu um campo de golfe, um hotel de luxo, um iate clube
e a maior marina da Califórnia. O lugar estava totalmente transformado e, naquele momento, o erro que provocou o surgimento do lago parecia muito mais um acerto. Será? Junto com o desenvolvimento urbano, o Departamento de Pesca e Caça da Califórnia começou a introduzir várias espécies de peixes no lago para atrair pescadores. Dentre as várias espécies, a tilápia, a corvina e o sargo se adaptaram muito bem e povoaram o rio. Os peixes também atraíram milhares de aves marinhas e o local passou a ter um rico ecossistema. No entorno do lago, que atraía cada vez mais os turistas, foram criadas várias cidades como Bombay Beach, Salton City e North Shore, onde foi construído um aeroporto e o luxuoso North Shore Beach and Yacht Club. Na década seguinte, em 1960, o Salton Sea estava no seu auge e chegou a receber mais de 1,5 milhão de visitantes anualmente. Entre tantos turistas estavam algumas das maiores celebridades da época, como o cantor Frank Sinatra, o ator Bing Crosby e os membros da banda The Beach Boys. O The New York Times relatou a estranha história de sucesso de Salton Sea em uma reportagem publicada em 1969. Na reportagem, o jornal fala das grandes filas que se formavam nas estradas de Los Angeles, com centenas de carros rebocando barcos e que, curiosamente, não iam em direção ao mar, e sim ao deserto. Ainda bem que ficaram os registros, como o da reportagem, porque algumas mudanças já estavam ocorrendo em Salton Sea. Ainda na década de 60, o empresário Penn Phillips, que já havia vendido grande parte dos terrenos e lucrado bastante com o empreendimento, abandonou o projeto, deixando muitos compradores na mão. A natureza também começou a mostrar que não deixar o lago seguir seu curso natural e desaparecer foi um erro. Durante os anos 70, a região foi novamente atingida por fortes chuvas, o que aumentou o nível da água do lago. E, por ser uma área plana, qualquer subida no nível, por mínima que seja, atinge uma grande área, e foi o que aconteceu, provocando a destruição de muitas casas, hotéis, clubes e outras estruturas. Sem condições para consertar os danos, Salton Sea começou a perder turistas ano após ano e a situação ficou ainda mais grave na década seguinte. Se as enchentes foram a grande vilã de Salton Sea nos anos 70, nos anos 80 a concentração de sal e outras substâncias na água se mostraram como os piores inimigos do lugar. Como o Salton Sea não possui qualquer ligação com outros corpos de água, todo o material que chega até o lago fica parado nele. E devido às características locais e à pouca profundidade, a evaporação é mais rápida do que em outros lagos. Na medida em que a água evapora, a concentração de sal aumenta, e no caso de Salton Sea existe ainda mais um agravante. A água das irrigações, ao mesmo tempo em que foram responsáveis por manter o lago cheio, também trouxeram junto mais sal e resíduos dos fertilizantes utilizados nas lavouras. O resultado é que a água se tornou cada vez mais tóxica, com até 2 vezes mais sal do que a água dos oceanos, criando o ambiente ideal para a proliferação de algas, redução do oxigênio e, fatalmente, a morte dos peixes. Segundo um artigo publicado pelo Pacific Institute, em 1999, o mar de Salton tinha cerca de 100 milhões de peixes. Porém, com a piora da qualidade da água, mais de 97% morreram. Os restos dos peixes mortos hoje dominam a maior parte da faixa de areia, que agora pode ser chamada de faixa de ossos. A essas alturas, as cidades do entorno já estavam completamente devastadas, mas algumas decisões tornaram a situação ainda pior. A partir dos anos 2000, a Califórnia passou a enfrentar problemas de escassez de água, e algumas cidades começaram a procurar alternativas cada vez mais longe para manter o abastecimento regularmente. Dessa forma, em 2004, as autoridades assinaram um acordo para que parte da água que atende o Imperial Valley fosse destinada para a cidade de San Diego e para Coachella Valley, o que reduziu o volume de água disponível para a irrigação e, consequentemente, o volume de água que chega ao Salton Sea.
O acordo, na prática, serviu para que o nível do lago começasse a baixar lentamente, deixando exposto o leito carregado de sal e substâncias tóxicas, o que começou a levar o problema que era só de Salton City e das cidades vizinhas para bem mais longe. Novamente, de acordo com o Pacific Institute, na virada do século a superfície do lago tinha aproximadamente 375 milhas quadradas, o que equivale praticamente a 1.000 quilômetros quadrados. De lá para cá, o lago encolheu mais de 100 quilômetros quadrados e a poeira tóxica dessas áreas começou a se espalhar pela Califórnia. Segundo uma reportagem da CNBC, o Mar de Salton se tornou a pior crise ambiental e de saúde pública da história moderna e atualmente está colocando em risco a saúde de mais de 650 mil pessoas. Os fortes ventos que atingem a região podem levar a poeira tóxica de Salton Sea para um raio de até 240 quilômetros, e segundo diversas fontes, como essa reportagem do El País, em algumas circunstâncias o cheiro de ovo podre que exala do lago pode ser sentido até em Los Angeles, que está dentro do mesmo raio. Se o desastre pode provocar danos tão longe, para os cerca de 1.500 moradores que resistem a sair da região, os efeitos são bem piores. Uma reportagem do The Guardian mostra que quanto mais perto do mar, mais altas são as taxas de doenças respiratórias. Os riscos de uma criança que vive na região ter asma é quase 3 vezes maior do que no resto do estado, e 1 em cada 5 possuem a doença. O número de internações por problemas respiratórios também é o dobro da média estadual. Mas será que existe alguma possibilidade da região recuperar seus tempos de glória? Nas últimas décadas, diversos anúncios de projetos para salvar a região foram feitos, porém, até o momento, não passam de promessas vazias das autoridades. No acordo assinado para o fornecimento de água para outras regiões, uma cláusula previa que as autoridades locais deveriam encontrar uma solução para o lago em 15 anos. Em 2007, foi divulgado que seriam investidos 9 bilhões de dólares para melhorar as condições do local. Porém, a crise que atingiu os Estados Unidos e o mundo no ano seguinte foi a justificativa para interromper os planos. Especialistas apontam diversas possibilidades para resolver o problema, como a construção de uma usina de dessalinização e tubulações para levar água do Golfo da Califórnia, que fica no México, até Salton Sea. Uma medida cara, que envolve fazer um acordo com o país vizinho e construir toda a infraestrutura necessária para retirar o sal e vencer os 250 quilômetros. Outra solução é a construção de várias lagoas menores, o que ajudaria a espalhar a água por uma superfície maior, reduzindo a área de poeira tóxica e ajudando a preservar parte do ecossistema. Mas uma descoberta recente é que realmente pode fazer Salton Sea reviver seus melhores anos. Notícias recentes indicam que a região possui grandes reservas de lítio. O material, que ganha cada dia mais importância, é um elemento essencial na fabricação de baterias de veículos elétricos e estão se popularizando cada vez mais. Segundo reportagem da CNBC, as estimativas são que as reservas de Salton Sea sejam suficientes para cobrir toda a demanda dos Estados Unidos em 40% da necessidade mundial. Algumas empresas já estão na região estudando maneiras de minerar o material e já se fala que bilhões de dólares serão investidos e milhares de empregos criados. As expectativas são grandes e, para os mais otimistas, a Califórnia e mais especificamente Salton Sea podem estar diante de uma nova corrida do ouro. Claro que dificilmente a região voltará a ser um ponto turístico, porém a exploração de lítio pode trazer novamente a prosperidade econômica para o local. Que o passado sirva de lição e que as explorações sejam feitas de maneira responsável para que Salton Sea não volte a protagonizar uma tragédia tão grande novamente. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre os projetos fracassados de Dubai. É só clicar e já nos vemos lá. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.